governo. Nós estamos aqui na CID, ao final de mais uma reunião do Gabinete de Crise, hoje, dia 9 de agosto. Eu vou passar a palavra à secretária de Saúde, Liliane, para que apresente à população as novas deliberações que foram votadas hoje pelo Gabinete de Crise, liderado pelo prefeito municipal e com representação de várias instituições, dentre elas Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Penal, igrejas, associações, associação comercial, enfim. Vários segmentos sociais se reuniram para democraticamente construir as soluções que foram votadas hoje, que a secretária vai apresentar agora a todos. É super importante deixar claro que esse gabinete, ele sempre trouxe para suas reuniões questões importantes que deveriam ser votadas, e a gente deixa claro que a todo momento a gente considerou a situação epidemiológica do município. Se houverem mudanças na situação epidemiológica, nós também temos o compromisso de retornar a esse gabinete e trazer novamente essas pautas para uma próxima votação. No dia de hoje, 9 de agosto, as pautas votadas e aqui definidas foram as seguintes: o horário de funcionamento de bares e restaurantes, a partir da edição do decreto, será até às 3 horas da manhã com entretenimento. Então, os bares e restaurantes voltam a funcionar com entretenimento até às 3 horas da manhã. O funcionamento das feiras, a feira do Largo Dom João, a feira do Mercado Velho e as feiras dos distritos, elas voltam a funcionar com entretenimento. Então, as feiras agora poderão funcionar com entretenimento. Além disso, nós tivemos também a votação relativa ao retorno de eventos em estabelecimentos credenciados, com até 70 pessoas ou 50% da capacidade. Então, ficam liberados no município os eventos nos estabelecimentos credenciados com até 70 pessoas ou 50% da capacidade. Além esclarecendo que esse 50% da capacidade é só caso a capacidade do local seja inferior a 70 pessoas, ou seja, se o limite total do estabelecimento se aproximar de 70, ele fica autorizado a 50%. Se a capacidade do local for bem superior e 50% for além de 70 pessoas, ainda assim o limite é 70 pessoas. Então, os locais credenciados à realização de eventos, independente do tamanho da capacidade, o limite máximo, o teto máximo de eventos é até 70 pessoas no âmbito do município de Diamantina. Uma outra pauta votada hoje foi o funcionamento de saunas nos clubes de lazer. Fica então decidido que as saunas voltam a funcionar nos clubes de lazer. E por fim, a gente fez a votação do retorno às aulas presenciais a partir do dia 16 de agosto. Então fica autorizado o retorno às aulas presenciais a partir do dia 16 de agosto. É super importante lembrar que todas essas atividades votadas hoje, elas estão condicionadas ao seguimento dos protocolos sanitários. Para cada atividade existe estabelecido um protocolo sanitário. Então as atividades ficam condicionadas aos protocolos sanitários. Nós hoje estamos aqui com o secretário de Educação, que vai falar para a gente um pouco mais sobre o retorno às aulas, uma atividade debatida, né, Serginho, que a gente vem debatendo há muito tempo, a gente vem trabalhando nisso e é super importante, então, nada mais, nada menos do que Serginho, então, importante para poder trazer essa pauta. Obrigado, Liliane, obrigado, Dinalma. Muito boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Conforme a Liliane já relatou aqui, na tarde de hoje, o Gabinete de Crise aprovou e será decretado a autorização para o retorno às aulas presenciais nas escolas que estão localizadas no território de Diamantina a partir do dia 16 de agosto, segunda-feira próxima. É importante que se esclareça que essa autorização ela está dada ao retorno das aulas presenciais nas escolas de educação básica, públicas, ou seja, municipais, estaduais, federal e também
particulares. Além da escola básica, está sendo autorizado também o retorno das atividades presenciais às outras etapas do ensino, até o ensino superior, no território do Diamantino. Bom, como a Liliane colocou, essa é uma discussão que vem ocorrendo no gabinete de crise desde que a pandemia se instalou. Esse gabinete sempre pautou-se por decisões técnicas. E na tarde de hoje, nós pudemos ouvir aqui as colocações do doutor Frederico, descrevendo para os membros desse gabinete qual é o nosso quadro atual, portanto, sem pressão assistencial, com queda de contágio e com avanço da vacinação, o que trouxe uma segurança para que essa decisão fosse tomada. Nós gostaríamos também de informar que no âmbito do município, ou seja, nas escolas municipais, nós promovemos uma pesquisa através de mala direta às famílias e ouvimos, até a tarde de hoje, 2.320 pais ou responsáveis pelos estudantes matriculados na rede municipal de ensino de Diamantina. E essa pesquisa nos mostrou que 39,5% dos pais e responsáveis estão sim dispostos a levar os filhos à escola a partir do funcionamento normal, ou seja, quando a escola for aberta às atividades presenciais. Como é que isso então funcionará? O que se deliberou aqui hoje foi exatamente a autorização para o funcionamento presencial nas escolas. Cada instância administrativa, ou seja, escolas estaduais, a esfera estadual cuidará dos protocolos e disciplinará o funcionamento. Escolas municipais, caberá à gestão do município, através da Secretaria Municipal de Educação de Diamantina, a organização e o funcionamento das escolas. A mesma regra vale para as escolas particulares e para escolas federais e outras de outros níveis e modalidades. É importante também que se diga o seguinte: qualquer atividade que ocorrer no âmbito das escolas, presencialmente, deverá obedecer aos protocolos de segurança que já vêm sendo construídos, absorvidos pelas equipes, observando todos os passos e itens que são imprescindíveis para a segurança dos estudantes e dos profissionais da educação que atuam nessas escolas. No caso da Rede Municipal de Educação de Diamantina, todos os insumos já foram adquiridos para que os profissionais e estudantes tenham segurança para adentrar aos espaços. E é importante também dizer que as escolas não começarão a funcionar imediatamente com toda a sua capacidade. É evidente que a presença se dará nas escolas de acordo com as orientações das autoridades sanitárias e com um volume de estudantes que permita movimentos seguros dentro da escola. A partir de amanhã, a administração da Secretaria de Educação retoma as discussões com os diretores escolares, com os profissionais da educação, para as tratativas, para a continuidade das tratativas e das orientações para o retorno seguro. Também é importante dizer que desde o dia 3 de agosto iniciou-se um curso para capacitar todos os profissionais da educação, ou seja, das redes pública, municipal, estadual, federal, particular também, oferecido pela Prefeitura Municipal de Diamantina, em parceria com a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, para que as pessoas compreendam e se apropriem dos protocolos e possam exercer as suas atividades com segurança quando da sua presença física nas escolas. Por hora são as informações que nós temos e queremos tranquilizar as famílias de que todo o contato, sobretudo no que diz respeito à rede pública municipal, seguirá ocorrendo diretamente com as famílias, como tem sido ao longo de todo esse tempo, especialmente nesse período pandêmico. Obrigado a todos e a todas. Eu acho só importante reforçar uma informação já repassada por Serginho, mas que é super importante reforçar que todas as decisões tomadas neste gabinete, elas são baseadas em dados epidemiológicos. Então, hoje a gente teve uma apresentação
realizada pelo Dr. Frederico, são dados técnicos que nos mostram que neste momento a situação ela é favorável ao retorno e, além disso, se levarmos em consideração o Minas Consciente, que Diamantina não aderiu formalmente, mas que nós temos como parâmetro, nós estamos na onda verde, o que nos daria então tranquilidade também para o retorno das atividades propostas aqui hoje. Então é importante levar em consideração os dados epidemiológicos, dados apresentados pelo infectologista do município, que nos trazem essa segurança. Além disso, o avançar da vacinação, que já alcançou mais de 70% da primeira dose para o público definido pelo Ministério da Saúde. Com relação ainda à pauta das escolas, é importante complementar a fala aqui do meu colega, o secretário de Educação, que foi votado no âmbito deste gabinete de crise hoje a autorização de retorno das atividades educacionais presenciais no âmbito de todo o território do município de Diamantina. Mais uma vez, complemento as informações já prestadas pelo meu colega de que nós votamos, enquanto gabinete de crise, a autorização de retorno. O retorno efetivo dependerá de cada escola, do cumprimento das condicionantes do protocolo de cada uma das escolas, da deliberação administrativa em cada uma das instâncias, estadual, federal, particular, e, além de tudo, importante que se ressalte que não será obrigado o retorno das crianças à escola. O que ficou definido aqui hoje foi a autorização de retorno das atividades educacionais. É do âmbito individual de cada família a decisão de retorno ou não da criança ao ambiente escolar. Neste momento, é garantido a cada uma dessas crianças o direito ao ensino híbrido. Então, os pais que decidirem manter seus filhos com ensino à distância, assim será facultado sem qualquer prejuízo à criança ou a essa família, sem qualquer penalidade a eles. Então, é facultado, mais uma vez, é franqueado, é autorizado e não é obrigado o retorno dessas crianças à escola. É simplesmente votado que as escolas sejam permitidas se organizar e se planejar para essa retomada das atividades presenciais. Mais uma vez, também é importante que a gente registre que, como a secretária de Saúde bem afirmou, todas as decisões desse gabinete elas são tomadas com base em critérios técnicos, em dados científicos. E assim como foi desde o início do gabinete de crise, qualquer decisão tomada aqui coletivamente por todas as representações institucionais que compõem esse gabinete, todas as deliberações podem ser revistas a qualquer momento. Então, hoje, os nossos dados, os nossos números nos permitem essas decisões que foram adotadas aqui. Se o cenário da pandemia mudar, as decisões poderão a qualquer momento serem revistas, assim como já foram em outras oportunidades, quando a gente flexibilizou ou quando o gabinete de crise também endureceu mais as medidas diante da necessidade do cenário que se apresentava naquele momento. Então, para tranquilizar a população mais uma vez, estejam tranquilos de que tudo que foi votado, foi deliberado neste gabinete de hoje, mais uma vez foi votado, foi deliberado com base em dados técnicos. E a Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Diamantina, toda a administração municipal segue atenta diariamente à realidade do nosso cenário, aos nossos números e aos nossos indicadores para sempre convocar novamente o gabinete de crise, tomar novas decisões ou rever decisões anteriormente tomadas de acordo com o que é melhor para a coletividade e para a nossa população. Só para tranquilizá-los de que hoje estamos com segurança, né, Liliane, né, Serginho, comunicando as decisões que foram submetidas hoje à deliberação pelo gabinete e tranquilizando também de que, diante da alteração do cenário, se eventualmente acontecer, que as decisões serão repensadas e reavaliadas, sempre com base, primeiro, na proteção à vida e à população e ao bem-estar da nossa população. Eu só queria complementar também dizendo o seguinte: é muito importante essa clareza que as colegas destacam aqui, de decisões tomadas com base em dados técnicos, tomados com orientação dos profissionais da área adequada, que são as autoridades sanitárias. Quando a gente ouve do profissional de saúde que está à frente de todo esse contexto de crise e que lida diretamente com os efeitos da pandemia, que o nosso cenário permite, por exemplo, o retorno às aulas presenciais, nós fazemos esse movimento combinando essa orientação da equipe da saúde com dados também sociais, uma vez que nós temos um quadro extremamente grave de desamparo das crianças e adolescentes que muitas vezes têm na escola
a exclusiva oportunidade de se protegerem socialmente. Nós temos conversado com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, com todos os órgãos de proteção às crianças e aos adolescentes, observado os dados de sucesso ou fracasso escolar, de aprendizado, e percebido que se faz urgente o retorno das atividades presenciais para que as crianças tenham seus direitos preservados. Na manhã de hoje, nós tivemos uma longa reunião com a presença do prefeito Juscelino Roque e dos 9 prefeitos do comarca que compõem Diamantina, com o Ministério Público, na pessoa do Dr. Paulo Márcio, onde foi colocado pelo Ministério Público, pelo Dr. Paulo Márcio, o apelo e a necessidade de que os municípios, dentro das condições sanitárias, possam acolher novamente as crianças de maneira presencial em suas escolas. Então, todas as medidas que estão sendo tomadas aqui hoje, como muito bem ressaltou o secretário de governo, elas estão ligadas à autorização para o funcionamento presencial das escolas, com estrita observação aos protocolos sanitários. O canal de comunicação direto é a Prefeitura, é a Secretaria Municipal da Educação no que diz respeito ao funcionamento das escolas. Eu reitero que as famílias podem ter a tranquilidade de que a nossa comunicação continuará se dando de maneira direta e que as informações a serem prestadas terão validade quando forem emitidas, quando as informações forem dadas por profissionais ligados à educação do município e que acompanham de perto as decisões e as condições que nos fazem decidir. Muito obrigado. Só para finalizar, o decreto municipal prevendo todas essas medidas, essas alterações de medida, o decreto será publicado, será disponibilizado a todos nas páginas oficiais do município de Diamantina e a partir da publicação e vigência deste decreto estarão em vigor as medidas que foram votadas aqui hoje no âmbito do gabinete de crise nessa segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Muito obrigada e boa tarde a todos.